Francisco foi um frade católico que nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano de 1181. Oriundo de uma família nobre de comerciantes da cidade de Assis, Francisco obteve uma origem bastante privilegiada graças aos sucessos comerciais estabelecidos pelos seus pais, que acabaram lhe garantindo conforto e bem-estar sociais. Durante a sua juventude, se tornou um rapaz bastante popular na cidade de Assis, graças à sua indisciplina, extravagância, paixão pelas aventuras, pelas roupas da moda, pela bebida e pela sua liberalidade com o dinheiro, mas apesar das características, sempre demonstrou uma índole bondosa para com os outros. Passado alguns anos, depois de ter exercido uma breve carreira como soldado, Francisco regressa a Assis, onde certos eventos contribuíram para se tornarem os pontos de princípio de sua vida religiosa. Durante um passeio de cavalo, nos campos localizados nos arredores da cidade, Francisco se deparou com um grupo de leprosos. Um desses homens, marcados pela terrível doença, foi bem próximo a ele, e Francisco teve uma reação inusitada. Desceu de seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto. Vendo a gratidão nos olhos do homem, o beijou na face e o consolou. Outro dia, Francisco se dirigiu para a igreja de São Damião para orar. De acordo com a história, ele ouviu pela primeira vez a voz de Cristo, que lhe falou de um crucifixo localizado em uma das paredes da igreja. A voz lhe pediu para que reconstruísse a sua igreja, que se encontrava em ruínas. Comovido pelo pedido, Francisco retornou imediatamente para sua casa, recolheu diversos tecidos caros da loja de seu pai e vendeu a baixo preço no mercado da cidade. Retornando ao local de onde tivera sua visão, entregou o dinheiro ao padre, informando para que restaurasse a igreja em ruínas. Sabendo desse evento, o seu pai ficou furioso e perseguiu o filho pela cidade, desejando que o mesmo fosse punido. Com medo de seu pai, Francisco se refugiou ao bispo de Assis. No momento em que o pai e o filho se encontraram, seu pai exigiu que Francisco reparasse o dano financeiro causado pela perda dos tecidos. Em resposta, Francisco renunciou a toda a sua herança e pertences, inclusive retirando todas as suas roupas e depositando-as aos pés de seu pai, e saiu da cidade completamente nu, iniciando assim sua vida religiosa. Compreendendo o sentido literal da mensagem que o crucifixo de São Damião havia lhe dado, Francisco iniciou a reforma da igreja onde ela se localizava, trabalhando como pedreiro. Além dessa reforma, Francisco também iniciou o trabalho de evangelização em Assis e seus arredores, conseguindo assim converter outras pessoas para uma vida simples e de total devoção a Cristo. Uma das pessoas que decidiram seguir esse estilo de vida foi Clara, moça também oriunda de uma família rica de Assis. Da mesma forma que Francisco, ela abandonou toda a sua herança familiar, iniciou uma nova vida devotada ao próximo. Em seu processo de iniciação, seus cabelos foram cortados por Francisco, marcando de forma simbólica o início de uma nova vida como missionário. Devido ao aumento do número de seguidores, Francisco fundou uma ordem missionária, a Ordem dos Frades, também conhecida popularmente como Ordem Franciscana. Dentre as regras dessa ordem, os seus membros necessitariam de fazer votos de pobreza, castidade e devoção a Cristo. Além dele, Clara também fundou o ramo feminino da ordem, a Ordem das Clarissas, cujas regras eram similares ao do ramo masculino. Francisco era bastante adepto às meditações, sendo que praticava com frequência. Em uma delas, viu a figura de um homem com 6 asas, semelhante a um serafim, e pregado a uma cruz. Durante essa visão, ele se sentiu abrindo em seu corpo feridas localizadas em ambas as mãos, pés e peito, tornando uma imitação do próprio Cristo crucificado. Dessa forma, se tornou o primeiro cristão a ser estigmatizado, mas ao mesmo tempo em que isso lhe trazia alegria, também foi motivo de complicação em sua saúde, influenciando inclusive o fim de sua vida. Graças à influência de seus estigmas, a sua saúde se deteriorou ao longo dos anos. No final de setembro de 1226, Francisco, sentindo a morte se aproximar, retornou a Assis, onde pôde se despedir
de Clara e as irmãs Clarissa, além de seus irmãos franciscanos. Em seu leito de morte, cercado dos seus amigos após uma vida de total devoção a Cristo, faleceu no pôr do sol de 3 de outubro de 1226. Após sua morte, um de seus irmãos de fraternidade divulgou ao povo de Assis sobre seus estigmas, informação até então mantida em sigilo a pedido do próprio Francisco, e seu corpo foi enterrado no dia seguinte, na igreja de São José, localizada em Assis. Graças às histórias contadas pelos franciscanos, além do povo de Assis, em menos de 2 anos após sua morte, o Papa Gregório IX foi ao local de sua sepultura para canonizá-lo. No ano de 1230, foi inaugurada uma nova basílica em Assis, que recebeu seu nome, e atualmente guarda suas relíquias e seu túmulo definitivo. Graças ao seu exemplo, além de seus trabalhos realizados como missionário e evangelizador, a história de São Francisco se espalhou para todos os lugares do mundo, tornando-o um dos santos mais queridos e venerados do cristianismo. Dentre os feitos que constituem o seu legado, destacam-se as ordens dos franciscanos e clarissas, que existem até os dias de hoje com um número considerável de membros atuantes em todos os lugares do mundo. Além disso, houve também a titulação de diversas cidades em vários países do mundo com o seu nome, e, mais recentemente, a escolha do nome papal do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, quando foi eleito em março de 2013 como sumo pontífice. No município de Vespasiano, existe uma igreja devocional dedicada a São Francisco, localizada no bairro Caieiras e que é sede de uma das comunidades pertencentes à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a comunidade São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, rogai por nós.